Hoje estou dando continuidade no nosso joguinho de fraldas com o tema ursinhos marinheiros. Gente, agora sigam aí com o passo a passo, tá? Mas não deixe de dar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever no meu canal. Já passei o risco para a fralda, certo? Olha, eu coloco o risco aqui por debaixo. Observa, ó, que dá pra gente enxergar de boa, daí eu passo o lápis de escrever. Mas você também pode colocar o carbono e passar o risco, sem problema nenhum. Esse risco, gente, eu vou deixar na descrição deste vídeo. O primeiro passo que eu faço é passar o incolor em volta aqui, ó, de todo o risco, tanto aqui na parte de cima como aqui na parte de baixo. Vou usar aqui, ó, o pincel número 10, certo? Para passar esse incolor clareador. A distância que eu passo do risco é aqui de aproximadamente uns 2 centímetros, 1,5 centímetros a 2 centímetros. Não tem problema se entrar no risco, certo? Mas você tem que passar até chegar no risco. Aqui nessa partezinha aqui de baixo, aqui você pode colocar mais largo um pouco. Assim, aproximadamente de 2,5 centímetros a 3 centímetros. Nessa parte aqui, ó, que fica por detrás do ursinho, na parte de cima, eu vou usar o azul hortênsia, mas você também pode estar utilizando o azul bebê. Ó, coloco aqui, ó, só de um lado do pincel, certo? Eu ainda tiro o excesso, vou fazer esse contorno do risco, ó, colocando o lado da tinta que está no pincel pro lado do risco. Aí eu chego até o risco. E observa que o outro lado, ó, já vai deixando um pouco esfumaçado. Passei essa tinta, ó, aí eu venho misturando aqui no incolor clareador. Por isso que eu passo incolor, porque ele facilita espalhar essa tinta no tecido. Ok, já fiz toda a sombra aqui, ó, com azul hortênsia por trás. Observa que eu coloco essa sombra até chegar no risco, certo? Não fica nem um pedacinho entre a sombra e o risco sem pintar, certo? Porque senão isso depois vai dar, fica feio o resultado do seu trabalho. Aqui embaixo nós vamos fazer uma areia. Primeiramente eu vou usar o ocre ouro. Então eu passo novamente, ó, próximo risco. E venho misturando essa tinta aqui no incolor. Ok, depois de passar do ocre ouro, vou pegar agora o marrom. Observa que eu vou pegar pouca tinta no pincel, certo? Que a gente vai fazer aqui, ó, uma sombra próximo ao risco. Passei, eu venho misturando também essa tinta, só que eu não vou até o final onde eu passei o ocre ouro anteriormente, não. É só aqui mesmo mais próximo ao risco.
Para pintar o ursinho, eu vou preencher todo o corpinho dele, tá? Usando o amarelo pele, mas a gente pode ir pintando por parte. Então, vou fazer primeiramente, ó, essa parte aqui das perninhas. Na hora de preencher aqui, ó, você também tem que vir até o risco, certo? E já pode cobrir esse risco. Ou seja, você vai chegar, ó, até a sombra que você fez. E passar o pincel mais que uma vez no tecido, que é para que essa tinta ela preencha toda a trama do fio. Gente, outra coisa também que eu sempre falo nos meus vídeos é não deixar a tinta acumulada, principalmente aqui no risco. Agora, com a cor caramelo, a gente vem fazendo as sombras. Coloco só de um lado do pincel, certo? Ó, não preciso colocar muita tinta, ainda tiro o excesso e venho fazendo essas sombras. Como é que eu faço? Eu sempre faço na parte que está por detrás. Observa que essa perna aqui está por detrás dessa outra. Então, ó, vou fazer um contorno, coloco a tinta para o lado do risco da parte que está por cima. Ok, eu já fiz a sombra. Ela tá por detrás do corpinho aqui também, ó. Então, coloco um pouco de tinta. Aqui, ó, o rabinho. Tá um pouco parecendo que tá por detrás do corpinho. Assim como a voltinha aqui da perna. Aqui também. Que tá aqui, ó, por debaixo da blusa, né? A cavinha do pé também, ó, a gente faz uma sombra como se ela fosse mais profunda. Tira o excesso de tinta do pincel, você pode até lavar. E agora a gente vem misturando essa tinta, certo? Então, aqui é onde a gente passou, primeiramente a gente dá uma misturadinha. Onde tiver espaço para você fazer movimento circular, você faz. Se não tiver, você faz esse movimentozinho de vai e vem. Mas desde que misture bem a tinta uma na outra. Eu já fiz as sombras, certo? Agora a gente vai fazer aqui, pintar as mãozinhas, certo? E depois a gente vai para o rosto. Ó, preenchi as mãos, vou fazer do mesmo jeito. Coloco tinta só de um lado do pincel. Vou fazer, ó, todo esse contorno aqui por debaixo da blusa.
Aí observa, ó, que só esse movimento de vai e vem, ó, já faz a sombra. Aqui, ó, essa mão tá por detrás dessa outra, então aqui também tenho que fazer uma sombra. Aqui, ó, nos dedinhos, ela tem uma voltinha, então a gente passa aqui por detrás dessa voltinha dos dedos. Só para dar uma marcação mesmo, mas pouquinha mesmo. Vamos preencher agora todo o rostinho, mas deixando sem pintar, ó, os olhos, certo? O nariz e a boquinha. Já preenchi o rosto, vamos para a sombra aqui, o contorno. Então, vou passar aqui, observa que o rosto, ele tá por detrás aqui desse lençozinho no pescoço, então vou fazer essa sombrazinha aqui. Nos olhos também, ó, por detrás dos olhos. Aqui, ó, por debaixo da boca. E um pouquinho aqui por debaixo do nariz, na parte de baixo. Na orelha, nessa partezinha aqui de dentro. Um pouquinho aqui, ó, na parte de baixo aqui da orelha. Aqui, ó, por debaixo do chapéu. Tira o excesso de tinta do pincel. E agora a gente vem misturando aqui essa tinta na outra. Gente, até agora eu continuo usando o pincel número 8. Ok, ó, já fiz toda a sombrazinha aqui na partezinha do rosto. Agora nós vamos preencher a boquinha e os olhos. Observa que o olhinho, ele tá dividido em 3 partes. Vou pintar essa partezinha aqui, ó, a primeira partezinha, de branco. Tô usando aqui agora o pincel 00 para preencher. Quando eu preencho essa primeira parte, eu dou uma puxadinha aqui, ó, para a parte de dentro. Só para entrar um pouquinho mesmo. Quando for pintar o olhinho, gente, você pode pintar os dois ao mesmo tempo, certo? Para você ter uma noção de tamanho. Essa partezinha do meio, eu vou pintar ela de marrom. Faço o contorno onde tinha o risco anteriormente e puxo em direção à última parte.
E a última parte, eu vou preencher ela de preto. Aqui eu já posso fazer o contorno. E depois preencher. O narizinho também, eu vou preencher ele de preto. Aqui ainda na partezinha do olho, eu vou colocar um pouquinho só de preto, mas bem fininho aqui, ó, onde separa o marrom do branco, mas bem pouquinho mesmo, só para dar uma realçada mais aqui nessa partezinha de cima do marrom. Na partezinha da boca, ó, vou pintar de vermelho escarlate a partezinha da língua. Então, a gente pinta primeiro com a cor vermelha, para depois a gente preencher o restante com o preto. Agora que eu venho com a cor preta, aqui também se você quiser usar o rústico ou terra queimada para fazer o narizinho e esse contorno da boca também pode. Vou pegar um pouquinho do branco, só um pouquinho na ponta do pincel e faço um detalhezinho aqui no nariz, para dar um pontozinho de luz. Aqui no olhinho, você pode fazer isso também com a ponta do pincel, do cabo do pincel, aqueles que tem umas pontinhas mais fininhas, dá pra você fazer. Eu vou usar aqui, eu faço a bolinha certo aqui na ponta número 3 e vou fazer aqui a luz no olho. Colocar bem na parte preta, vou fazer um pinguinho de tinta. Vou pegar aqui na ponta agora número 1, ou seja, para fazer uma bolinha menor, vou fazer aqui na partezinha superior do marrom. Para fazer a camisa, eu vou preencher toda essa parte aqui de baixo de branco, certo? Só que eu vou deixar, ó, essa listinha aqui sem cobrir no branco, certo? Só a partezinha da camisa, toda a partezinha da camisa, a partezinha do laço aqui no pescoço eu também deixo sem pintar. E já vou aproveitar e já vou pintar também o chapéuzinho aqui de branco, deixando também os detalhes do azul sem pintar. Já fiz toda a pintura do branco, agora eu vou pegar aqui um pouco de azul inverno. Você pode dizer o cinza lunar ou qualquer cinza, certo? Eu vou colocar só um pouquinho mesmo de tinta no pincel e a gente vem fazer as sombras. Observa que a camisa aqui, ó, a blusinha está por detrás dessa parte aqui do lenço. Então, vou fazer uma pequena sombra aqui também. Aqui, ó, tá por debaixo aqui também, certo? Essa parte aqui da camisa tá por detrás aqui da manga. Então, também vou colocar um pouquinho de sombra. Aqui, ó, tem uma partezinha, eu vou também colocar aqui por detrás.
Aqui também. A gente pode só marcando os pontinhos e depois vem misturando essa tinta. Observa que tem um risquinho aqui, já que eu vou pintar de azul, então eu também faço um contornozinho em volta dele, de um lado e do outro. Aqui do mesmo jeito na manga, ó, por debaixo do risquinho. Aqui eu coloco menos, certo? Na parte de baixo e na partezinha de cima. Tiro o excesso de tinta do pincel. Posso até lavar se o pincel estiver muito sujo, certo? E agora eu venho misturando essa tinta. Ó, como é um lugar muito pequeno, vou fazendo um movimento de vai e vem, certo? Ó. Eu não preciso puxar para dentro da pintura, não. Eu passo o pincel mesmo aonde eu fiz, passei o azul inverno para poder fazer a sombra. Porque se eu puxar para dentro da pintura, vai cobrir todo o branco. Vamos fazer do mesmo jeito aqui na partezinha do chapéu. Ó, observe, tá por detrás da orelhinha, aqui por detrás da marca da pintura de cima. Aqui, ó, ele tem um detalhezinho, então eu faço essa sombra. E aqui nessa partezinha branca aqui, na partezinha que fica também por detrás da outra tinta que eu vou passar. Tiro o excesso e venho misturando essa tinta. Agora eu vou cobrir todo esse restante aqui com azul marinho. Só que essas partezinhas mais estreita, eu vou cobrir ela com pincel 00. A partezinha aqui que está mais, que é maior um pouco, eu vou cobrir ela com pincel número 6. Daí, se precisar fazer algum contorno mais fininho, aí eu uso o pincel número 0. Porque como a cor aqui ó, é mais forte, é bem mais escura, a gente tem que ter cuidado para não borrar. Porque se borrar, fica difícil de você tirar o erro. Ok, já preenchi todo aqui os detalhes com a cor azul marinho. Agora a gente vai fazer uns pontinhos de luz com a cor branca. Vou colocar só um pouquinho de tinta no pincel e vamos fazer esses detalhezinhos. Observa que aqui ó, é a partezinha de um nó, certo? Então, vou fazer um pontinho de luz aqui desse lado, um pontinho de luz aqui desse outro lado. Observa que eu coloco mesmo pouca tinta no pincel e, aliás, na parte azul ou de branco e vou misturando, certo? Então, observa que já dá um pontinho de luz. Aqui na partezinha de baixo, vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar um pouquinho desse lado, um pouquinho desse outro lado. Se ficou muita tinta, tiro o excesso de tinta do pincel e venho misturando. Passei, ó. Aí agora eu vou fazer uma voltinha aqui, a gente faz uma voltinha assim, um girozinho com o pincel, para fazer a partezinha central aqui do lenço. Que aqui é como tem um nozinho. Ok. Aqui, ó, nessa outra partezinha aqui do centro, de trás, ó, eu vou colocar um pouquinho de branco também. E vou dar uma misturadinha. Ok. Na partezinha aqui do chapéu também, ó, nessa partezinha aqui de baixo, vou colocar um pouquinho mesmo. Gente, é bem pouquinho de branco, entendeu?
Você vai só colocando e testando, porque se você colocar muito, aí vai ficar muito claro e daí não fica legal. Você vai colocando uns pouquinhos, vai misturando, aí se tiver necessidade você coloca mais um pouco. É melhor do que colocar muito. Para pintar o barquinho, essa partezinha de baixo aqui, eu vou pintar ela de azul marinho. Essa partezinha aqui, eu vou pintar ela de vermelho. Vou pegar um pouquinho de branco e vamos fazer uns pontozinhos de luz na partezinha aqui de cima, certo? E nessa partezinha aqui, ó, de baixo. Na partezinha vermelha também eu vou colocar um pouquinho aqui e dou uma misturada. Para fazer aqui, ó, o contorno do cílio, eu vou usar a cor rústico, pincel 000, ou pode ser o pincel 00, certo? E vamos fazer tipo pelinhos. Aí eu faço como? Eu coloco de dentro para fora, ó, e vou fazendo uns risquinhos, como se fossem uns pelinhos, certo? Esses outros detalhezinhos aqui, ó, da blusa e do chapéu, eu vou fazer com o azul marinho.
No barquinho eu vou fazer uns detalhezinhos aqui de umas listinhas brancas. Aqui eu posso carregar bem, ó, o pincel de tinta, que não tem problema se a tinta ficar acumulada, porque eu não vou fazer mais nenhum detalhe aqui por cima. E vou fazer o contorno também com o azul marinho. Aqui no meio da bandeirinha eu vou fazer uma estrelinha, aqui na partezinha vermelha, ó, a gente faz 5 risquinhos. Eu vou pegar o risquinho de lá e trago aqui para o centro. Pego do outro lado e trago para o centro. Ok, a gente já está com a estrelinha pronta. E se você quiser dar só mais um cheinho aqui no meio. Como faço bolinhas, vou pegar aqui, ó, a pontinha número 5. E vou fazer detalhezinhos aqui no barco. Ok, nós já estamos com a nossa pintura finalizada. Daí eu vou só tirar daqui de cima da tábua e vou deixar secar. Vejam só, o ursinho já está totalmente seco. Espero que vocês tenham gostado, certo? Dessa outra pintura. E que não deixam de fazer essa, tá? E as demais. Gente, o risco desse desenho, assim como o nome das tintas, o número dos pincéis, eu vou deixar todos eles na descrição desse vídeo.